Vamos ler, irmãos. Lucas, no capítulo 2, no versículo 8 a seguir. Havia naquela mesma região pastores que viviam no campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias à noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui, vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém? Pai, eis aqui a tua palavra. Nós estamos hoje, Senhor, em um culto especial de Natal, e eu quero te convidar. Tu és o nosso convidado de honra. Nós viemos hoje aqui para te prestigiar, Senhor, para te homenagear, para te adorar. Eu quero te convidar a permanecer nesse lugar. Tu sabes o quanto eu necessito, o quanto eu preciso da tua presença nessa noite. O quanto eu necessito que o Senhor me use para falar do teu amor, para falar da tua bondade. E eu quero te convidar, Espírito Santo, a permanecer aqui. Tem liberdade aqui. Eu sei que esse final de semana foi um tanto corrido para alguns. Ficamos tão desesperados com ceia de Natal, com tantas coisas, presentes e tantas outras coisas que tomaram o nosso tempo, Pai. Mas nesse momento nós dissemos sim para Ti. Nós estamos agora voltando a nossa atenção para o Senhor e dizer para o Senhor que o Senhor tem a nossa atenção, a nossa adoração nesse momento. Natal é muito mais do que qualquer outra coisa que as pessoas possam dizer. Natal é te adorar, é entender que o Senhor é Deus e se fez homem por amor a nós. E nós estamos aqui para te agradecer, para te dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por ter nos amado. Muito obrigado. Então eu te convido a permanecer aqui, a ficar à vontade em nosso meio, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar? Aleluia. Nós louvamos o Senhor pela vida dos irmãos que nos visitam. A irmã Juliana. Eu esqueço o nome da irmã da Ludmila. Deus abençoe. O irmão que chegou há pouco também. Deus abençoe. Viu, meu querido? Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Aleluia. Queridos, deixa eu te perguntar uma coisa. Glória a Deus. Gente, eu amo minha família. Eu amo o marido que Deus me deu. Eu amo os filhos que Deus me deu. Amo, né, os meus pais, os meus irmãos. E fiquei 18 anos morando na casa dos meus pais. Hoje já tenho 13 anos que construí a minha própria família. Mas tem momentos que a coisa aperta, que você fala assim: Jesus me dá graça. Não tem. Jesus me dá graça. E deixa eu te perguntar uma coisa. Se na hora que você fosse nascer, Deus te perguntasse assim: filho amado, você quer ir morar, crescer, nascer em qual família? Você pensaria bem? Diria: Senhor, tem uma família ricaça lá, eu quero ir morar, quero nascer na casa deles, né? Tem uma família lá, Jesus, que tem uma empresa e eu quero nascer na casa deles. Mas nós não tivemos escolha, né? Meus pais eram pobres, eu nasci lá e tive que aceitar isso. E tô orando a Deus para não morrer nessa situação, né? Eu nasci pobre, me criei pobre, mas não quero morrer pobre. Mas nós não temos escolha. Mas o que eu acho interessante é que Jesus tinha escolha. Jesus tinha escolhas de nascer em uma família bem estruturada. Ele tinha a escolha de nascer em uma família rica, bem de vida. Mas ele preferiu nascer em uma família onde talvez não tinha tantos recursos assim. Ele poderia, as mulheres de hoje em dia, quando está grávida, elas planejam: eu vou ganhar lá na Unimed, quando eu estou pulando, parto agendado para tal hora, isso, né? E Jesus não, ele poderia escolher tudo. E ele escolheu nascer em uma manjedoura.
Você consegue entender isso? O Rei do universo, o Criador de todas as coisas, ele tinha o direito de escolher na família que ele iria nascer, ele tinha direito de escolher o local, o dia que ele iria nascer, mas ele simplesmente decidiu que iria nascer numa manjedoura. E quando a gente olha para o nascimento de Jesus, a gente não consegue entender algumas coisas, porque o nascimento de Jesus é um mistério, irmãos. São coisas que a nossa mente humana não é capaz de entender. Como um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, dono do ouro e da prata, simplesmente se fez servo, simplesmente se fez ali simples, humilde, como alguém que tinha tudo, de repente não tinha nada, como alguém que era Deus, nasce como homem. O nascimento de Jesus é um mistério que a nossa mente humana talvez não consiga entender algumas coisas, mas nós precisamos crer que Ele existiu e vive para todo sempre. E já estava nos planos de Deus que Jesus viesse a essa terra. Sabe, nós estávamos longe de Deus. O pecado havia dominado toda a raça humana. E nós estávamos agora distante do Deus Criador. E tudo o que nos restava agora era uma sensação horrível de julgamento eterno, de fogo. E aí Deus, Ele tem um plano, porque Ele não queria viver distante do homem para sempre. Ele queria resgatar o homem de volta para si. Ele queria trazer o homem de volta para o seu aconchego. E Ele tem uma ideia. E essa ideia, acredite você ou não, já estava nos planos de Deus bem antes do homem pecar. Já estava, tem coisas que a gente nunca consegue entender. Mas já estava nos planos de Deus bem antes do homem pecar. Jesus viria a essa terra para nos trazer de volta para Ele. E a Bíblia diz que diante desse plano de Deus de trazer Jesus à terra para viver como homem, conhecer as nossas dores, conhecer o nosso sofrimento, conhecer tudo aquilo que nós passamos, irmãos, porque se Jesus não viesse aqui, Ele não nos compreenderia. E a Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote que pode compadecer de nós. Porque tudo que nós passamos nessa terra, Ele passou e Ele venceu. E Ele tem experiência para nos dizer, para nos contar, dizer assim: filho, eu venci, você também vai vencer. Filho, eu venci, você também vai vencer. E a Bíblia diz que quando o Senhor toma essa decisão de que Jesus viria à terra, Ele escolhe uma virgem, Maria. Todos esperavam pelo nascimento do Messias. Mas como jovem não foi fácil para Maria. Ela estava ali correndo o risco de ser apedrejada, de ser morta, de seu noivo simplesmente não aceitar ela, de ter a sua vida virada de ponta cabeça se ela dissesse sim para o anjo. Mas eu imagino que naquele momento, quando o anjo apareceu para Maria e disse: Maria, salve agraciada, através de você vai nascer o Salvador do mundo. Maria, naquele momento, ela poderia dizer: eu não quero, eu não aceito isso. Como eu sou uma jovem, vou destruir o meu corpo antes de me casar? Como se meu marido, se meu noivo não acreditar em mim, separar de mim, o que vai ser de mim? Eu vou ser mal falada pelas pessoas, a minha família pode me abandonar, eu posso ser apedrejada na rua. Mas Maria, ela não pensa nisso. Ela só diz sim para os planos do Senhor na vida dela. Ela simplesmente diz sim para os planos do Senhor na vida dela. Para José também não foi fácil. Eu já ministrei um pouco disso aqui alguns dias atrás. Pensa em você, homem, se você aceitaria criar um filho que não é seu. José, a princípio, quando ele ficou sabendo que Maria estava grávida, ele não conseguiu acreditar. Como assim, obra do Espírito Santo? Como assim você me traiu, você me enganou? E a Bíblia diz que, sendo ele justo, ele tentou deixar Maria secretamente.
Ele preferiu ser chamado como o homem que abandonou a sua esposa grávida do que Maria ser mal falada pelas pessoas. E ele estava disposto a separar de Maria, porque ele falou: eu não vou aguentar. Como eu vou criar um filho que não é meu? Como eu vou conviver com isso? Mas de repente, José ele teve um sonho e ele acredita em Deus. Ele diz sim também para os planos do Senhor. Ele prefere viver aquilo que o Senhor havia projetado para a vida dele. E ele diz sim. E no momento que Maria e José diz sim para os planos do Senhor, tudo, uma história começa a ser escrita, irmãos. E eu imagino ali Maria nos primeiros dias sem conseguir entender, sua barriga crescendo, e ela imaginar que ali dentro não estava apenas o feto, mas estava o Salvador do mundo, aquele que iria salvá-los, aquele que iria resgatá-los, aquele que iria trazê-los de volta para Deus. E Maria, eu imagino que todas as vezes que ela sentia ali algum enjoo, alguma coisa, ela pensava dentro de si: vai valer a pena, vai valer a pena, porque quando ele crescer, ele vai nos salvar de toda a opressão de Roma, ele vai nos resgatar de volta para o Senhor. E ali os dias vai passando, e chega um dia em que um decreto de César Augusto é escrito e todos precisam ir se alistar. E Maria mais José vai se alistar em Belém. Só que lá venceu os dias. Quando venceu os dias, irmãos, a Bíblia diz no capítulo 2, no versículo 7: ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus nasceu em uma estrebaria, porque não havia lugar para eles em uma hospedaria. Não havia espaço, as pessoas não queriam que Jesus nascesse ali. E nós vivemos dias, irmãos, que nós não estamos dando lugar para Jesus também. Aquelas pessoas, eles não conseguiram ter Jesus, a Bíblia está dizendo aqui que não havia lugar para eles, não havia lugar para Jesus entre eles, e por isso Jesus foi nascer em uma estrebaria, numa manjedoura. Já estava nos planos de Deus? Já, mas o homem, ele não queria ter Jesus por perto. E hoje, irmãos, quantas vezes nós estamos vivendo isso? Pessoas que não querem ter Jesus por perto, só querem ter aquilo que Ele pode oferecer, só querem ter aquilo que Ele pode oferecer: presentes, curas, milagres. Querem o dono da bênção, mas não querem. Querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. Deixa eu te dizer, você pode ter o mundo inteiro, ganhar tudo, mas se você não tiver a presença de Jesus na sua vida, de nada adianta. De nada adianta você ganhar o mundo inteiro se você não tiver a presença de Jesus na sua vida. E a Bíblia diz que enquanto Maria está aqui, cuidando daquele recém-nascido, lá no pasto, o anjo visita os pastores e diz para ele: olha, venho trazer para vocês boa notícia. Qual é essa boa notícia? Na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo, nasceu. Essa é a boa notícia que eu vos trago para vocês. Olha, ainda existe esperança, porque o Cristo, o Filho de Deus, nasceu. Eu trago uma esperança para vocês, eu trago uma boa notícia. Ainda há esperança, porque Jesus nasceu. As pessoas estavam distantes de Deus, eles não sabiam o que seria da vida deles, porque eles estavam perdidos. E o anjo diz para eles: ei, alegre o coração de vocês, porque Ele nasceu, Ele está vivo, Ele está entre nós. Sabe, Jesus estava dentro, eles, é como se eles achavam que Deus estava perto deles, mas mais do que estar perto, Deus queria estar entre eles. Sabe,
deixa eu te dizer uma coisa, é um mistério muito grande que talvez a nossa mente não consegue compreender. Jesus, Ele está aqui entre nós e Ele está dentro de nós. Jesus está aqui entre nós e Ele está dentro de nós. E a Bíblia diz que quando o anjo fala isso para aqueles pastores ficam felizes. E aí o anjo começa a dizer: olha, não tem mais. Eis aqui vos trago uma notícia de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E aí ele começa a dizer, os anjos, né, louvando ao Senhor, ele começa dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E aí o anjo começa dizendo: olha, vamos ver aquele que nasceu para perdoar pecados, aquele que nasceu para trazer de volta para Deus, aquele que nasceu para nos resgatar e aquele que nasceu para morrer um dia por vocês. Irmãos, é muito lindo quando a gente vê que o nascimento de Jesus, ele foi projetado por Deus desde o início, não só para nascer, mas para morrer. Jesus nasceu com o único propósito nessa terra: morrer por nós. Nasceu para morrer por nós. E aí, irmãos, a Bíblia diz que quando eles vão lá, eles verem Maria ali com aquele bebê e eles começam ali adorando o Senhor, adorando a Jesus. Mas a Bíblia diz que lá no Oriente, os estudiosos, os magos, aqueles que estudavam sobre o tempo, sobre as galáxias talvez, e tantas coisas, eles começam a perceber que no céu havia uma estrela diferente. E aqueles homens, eles partem. Eles começam a conversar entre si, dizendo: ei, você está vendo aquela estrela brilhante lá no céu? E o outro diz: sim, eu estou vendo. Lembra da profecia que dizia que o Filho de Deus nasceria entre nós? E aí eles se reúnem e saem, sem saber o destino, irmãos, apenas seguindo uma estrela, porque eles acreditavam que o Filho de Deus nasceu entre eles. E aqueles homens saem do Oriente e vão seguindo a estrela, sem saber aonde ela iria parar, acreditando apenas no chamado do Senhor para a vida deles, e eles partem. A história vai dizer que quando eles chegam, né, a Bíblia na verdade vai dizer que quando eles chegam, não era mais um bebê, já era uma criança, e não estava mais na estrebaria, estava agora na casa. Isso indica que aqueles homens andaram por mais ou menos 1.600 quilômetros, isso de camelo. Eles andaram quase 2 anos, irmãos, tentando encontrar Jesus. Foram 2 anos que aqueles magos não desistiram, querendo ver Jesus. Foram 2 anos que tudo que aqueles magos queriam era ter um encontro com Jesus. Tudo que aqueles magos queriam era poder se prostrar e adorar Jesus. E eles não desistiram com o vento do deserto. Eles não desistiram com o calor do deserto. Eles não desistiram com a sede que talvez eles sentiam no deserto. Mas tudo que eles queriam era encontrar Jesus, era ter um encontro com Jesus. E eles passaram por tudo durante quase 2 anos. E eles não desistiram de encontrar Jesus. E deixa eu te perguntar: o que é que você tem feito para encontrar Jesus? Qual é o sacrifício que você tem feito para encontrar Jesus? Às vezes nós não temos feito nada, irmãos. Aqueles homens, eles abandonaram a sua vida, abandonaram a sua casa, abandonaram a sua família por muito tempo, porque tudo que eles queriam era encontrar Jesus. Tudo que eles queriam era poder se prostrar diante de Jesus e ofertar algo ao Criador do universo. E quando aqueles homens, eles chegam até a casa onde a criança estava, não mais o bebê, eles reconhecem que ali não estava apenas uma criança que usava fraldas, mas ali estava o Criador do universo. É muita fé, irmãos, para ver. Pensa você, Gaelzinho, né?
né? Se fosse lá no tempo de Jesus, olhar para uma criança de fralda e tudo e saber, Ele é aquele que vai salvar o povo. Ele é aquele que veio para nos resgatar e nos trazer de volta para Deus. E quando aqueles magos, eles chegam na casa, eles começam a querer ofertar algo para Jesus. Eles começam a querer entregar algo para Jesus. E aí alguns entregam ouro para Jesus, reconhecendo que Ele é Rei dos Reis, que o seu nome está sobre todos os nomes, que Ele está acima das alturas e o seu trono não terá fim. Eles entregam ouro para Jesus porque eles entendem que Ele é o maior entre os maiores. Eles entregam ouro para Jesus porque eles reconhecem toda a autoridade, todo o poder, e eles reconhecem que o seu trono não terá fim. Aleluia! Aí outros, irmãos, alguns falam que eram 3 magos, né? A Bíblia fala os magos. Então a gente não sabe quantos são, porque foram entregues 3 presentes. Mas esses 3 possa ser que na verdade muitos entregaram ouro, muitos entregaram incenso e muitos entregaram mirra. Eu não sei quantos foram, mas a Bíblia diz o quê? Os magos, não 3 magos, como a gente fala. Aí outro vem e entrega incenso para ele, reconhecendo que ele é o nosso sumo sacerdote, que ele é aquele que perdoa pecados, ele é aquele que apaga a transgressão, ele é aquele que nos leva de volta para Deus, ele é aquele que atende o nosso clamor, ele é aquele que atende a nossa oração, e eles depositam aos pés do Senhor em si. Glória a Deus! Aí outros vêm e eles têm um conhecimento de Jesus muito grande, irmãos. E eles entregam aos pés de Jesus mirra. Porque a mirra era usada naquele tempo para perfumar os corpos quando partia. Normalmente no 3º dia as mulheres iam lá perfumar o corpo. E eles entendiam isso. E eles entregam aos pés do Senhor mirra, porque eles entendiam: aqui está o Cordeiro de Deus, que tirará o pecado do mundo. Foi um homem entrou no pecado, mas por ele seremos levados de volta para Deus. Ele nasceu, mas ele morrerá pelos pecados de todos nós. Ele veio para nos trazer de volta para Deus. Aleluia! E aqueles homens depositam aos pés do Senhor ouro, incenso e mirra. Eles entendiam que o nascimento de Jesus não era apenas para nascer e crescer. Eles entendiam que havia um propósito maior de Deus. Deixa eu te dizer, Jesus não tinha necessidade de morrer, mas ele veio a essa terra como homem, porque nós tínhamos uma dívida que não poderíamos pagar. A nossa dívida, irmãos, era muito alta e nós não conseguíamos pagar. Mas Deus lá do céu, com o seu amor, Ele enviou Jesus para pagar a nossa dívida que não tínhamos como pagar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Aleluia! Sabe, quando eu olho para a história do nascimento de Jesus, eu começo a me alegrar dizendo: como pode um Deus que tinha tudo no céu abrir mão da sua vida, abrir mão da sua glória, somente para vir aqui morrer por pecadores? Como pode um Deus nos céus, com toda a sua glória, abrir mão de tudo isso? Porque a Bíblia diz que Ele se esvaziou a si mesmo, irmãos. Ele se esvaziou a si mesmo. E Ele tomou a forma de homem simplesmente para morrer em nosso lugar. A Bíblia vai dizer que nele não havia formosura nenhuma. Olha o que a Bíblia vai dizer.
que nele não havia formosura nenhuma. Olhamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nele que nos agradasse. Ele era desprezado e era o mais rejeitado entre todos os homens de dores, que sabem o que é padecer. E como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso algum. Mas certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, aleluia, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Você consegue entender o que Jesus precisou abrir mão para vir aqui? Hoje não estamos festejando apenas no nome Natal, não! Nós estamos celebrando porque Deus nos amou e Ele enviou Jesus para nascer, para morrer em nosso lugar, aleluia! Se Jesus não nascesse, queridos, não tinha jeito para a gente. Se Jesus não tivesse nascido, não tinha jeito para nós. Mas Deus, com seu amor, enviou Jesus. E a Ele damos honra, a Ele damos glória. Como os anjos que cantaram lá. Oh, glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Por tudo que Ele é, glória a Deus. Glória a Deus porque Ele nos amou. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus porque Ele esvaziou a si mesmo. Ele deixou a sua glória para vir nascer como homem. Gente, você consegue entender? Esses dias eu vi um pastor falando que ele sofreu, que ele falou que os dias de humilhação para ele foi quando ele ficou internado. E ele não conseguia se limpar. E ele precisou que as enfermeiras limpassem o bumbum dele. Você consegue imaginar como Deus precisou nascer e ver que uma mulher trocava suas fraldas? Ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. E ele veio como um ser humano, viver tudo aquilo sendo Deus. Ele sentiu dores sendo Deus. Ele sofreu humilhação sendo Deus. Ele simplesmente poderia ter feito um outro jeito, uma outra forma, mas ele veio ao mundo, irmãos, para nos resgatar. Isso é amor e nada se compara a isso. Isso é amor e nada que façamos vai poder pagar isso. O que nos resta é dia após dia dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por ter vindo a esse mundo. Talvez não foi no dia 25, mas hoje foi no dia que escolheram para celebrarmos a Jesus. E eu quero te convidar nessa noite, eu não vou me prolongar mais, mas eu quero te convidar nessa noite a se colocar de pé. Em um ato de adoração, nós iremos agora celebrar o Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que veio morrer em nosso lugar. Ele é aquele que veio pagar a nossa dívida. Ele é aquele que veio trazer o reino dos céus para essa terra. Porque quando Ele estava aqui, Ele nos ensinou a orar dizendo: venha o teu reino, venha o teu reino. Então eu quero te convidar nessa noite a adorar o Senhor. Você não vai pedir nada, você só vai adorar nesse momento e dizer as mais belas palavras que você conseguir para o Senhor. Aleluia. Oh Espírito Santo, nessa noite nós te adoramos, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Nós reconhecemos o seu poder, Jesus. Nós reconhecemos que o Senhor veio a essa terra como homem, mas o Senhor era Deus, nunca deixou de ser Deus. Viveu entre nós, não cometeu pecado algum. Morreu, não porque cometeu algum crime, mas pela nossa redenção. E nós te agradecemos, Pai, nós te adoramos. Nós te adoramos, Espírito Santo, nós dizemos
Vamos adorar esse Deus agora. Os anjos cantaram, disseram glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então eu quero te convidar agora a dar o melhor do seu louvor, da sua adoração ao Senhor. Tire um momento agora para adorar esse Deus. Tire um momento agora para exaltar esse Deus. Diga para Ele o quanto Ele é lindo. Diga para Ele o quanto Ele é lindo, o quanto nós te amamos, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu imenso amor. Obrigado, Deus. Eu sei que eu não sou merecedora desse grande amor. Ah, Deus, perdoa-me. Perdoa-me por não retribuir esse grande amor. Ah, Deus, como eu te amo, Jesus, como eu te amo, Pai. Olha lá, olha pra você, oh, aleluia. Seja exaltado, meu Senhor. Natal só tem sentido se eu te adorar. Natal só tem sentido se eu te entregar tudo que eu tenho. Então recebe a minha vida, recebe o meu louvor, recebe a minha adoração, Senhor. Essa igreja é tua, esse povo é teu. Recebe, Jesus. Recebe, Senhor. Pois não, Pai, recebe a adoração da tua igreja nessa noite. Aleluia. Não há outro como assim, não há outro como nosso Deus. Aproveita esse momento com Ele. Desfruta da presença, da oração, desfruta dele. Desfruta dele, desfruta dele. Sim, 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 sim. Deus, que coisa boa estar na presença de Deus.
Poderoso esse nome é, mais forte que tudo. É o nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome. É o nome de Jesus. É o nome que é maior do que todos os nomes. É o nome que devia nos fazer estremecer quando ouvimos a saber do poder dele. É o poder do nome de Jesus, o Jesus que liberta, que sara, que cura, que transforma, que abre porta, que fecha porta, que levanta do monturo necessitado, que faz da história de filhos, que faz aquele que não tinha nada ter tudo, que tira alguém de lá do nada e coloca no grande trono. Esse é Jesus! É esse que a gente adora, aquele que pode mudar a tua história, aquele que um dia te fez uma promessa que talvez você esqueceu, mas ele veio pela palavra dele para cumprir. É esse Jesus! É esse Jesus que nós adoramos. Coisa boa estar na presença de Deus. Aleluia. Nesse Natal a gente possa abrir o espaço necessário para Jesus nascer verdadeiramente em nossa casa, em nossa família, em nossa vida. E a pastora falando aqui, né? Eu nasci lá no Estrebaria porque ninguém tinha espaço para ele. E esta manhã na tua ceia de Natal ontem, será que teve 5 minutinhos lá para Jesus? No teu encontro de família, você levou ele hoje ou ficou de fora porque tinha que ser politicamente correto, né? Não queria ser um chato. Não, irmão, leva ele para os seus encontros. O pastor esqueci de levar Jesus para a ceia de Natal, mas não para virada de ano, para o almoço do dia 1º. Convida ele. Você vai ver no meio de um almoço ele entrar lá e começar a trabalhar no meio da tua família. Que ele ache espaço lá na tua casa hoje para o nome dele brilhar. Que tem alguém lá que reconheça que ele é rei, que ele é Deus, que vai morrer para perdoar pecados.